Agora a gente vai falar sobre economia, tá? A gente está aqui com Josenito Oliveira, economista, já esteve aqui algumas vezes no programa Utilidade Pública, desde as primeiras temporadas, que é nosso convidado aqui. Primeiramente, muito obrigada, né? Ter aceito mais uma vez esse convite. Eu que agradeço, Dani. É um prazer falar com você, né? Eu acho que já é a terceira ou a quarta vez que nós estamos aqui. Algumas vezes, nesse ambiente é a primeira vez, né? Sempre a gente fez lá na TV Aparipê. Aqui a gente está gravando aqui no Celimol Decor, no espaço do Celimol Decor, que sempre abraça a gente, recebe a gente das gravações do programa Utilidade Pública. Mas hoje a gente vai falar sobre o quê? Noticiários todos ocupados aí com essa ameaça, a nova variante, a variante Delta, Corona, aí tinha estabilizado, agora você já está vendo o número nos Estados Unidos aí de internação, o número aumentando de internação, e aí a pessoa está aqui no Brasil, dentro de casa, aí faz assim, o temor é pela chegada em termos de saúde, mas isso impacta diretamente na economia. Total, né? Então, a gente sabe que essa pandemia é um problema de saúde pública, mas ele tem um impacto diretamente na economia, né? Então, todo mundo percebeu isso, né? Desde o ano passado, desde março do ano passado, que já estamos já com 1 ano e meio de pandemia, e o impacto é desastroso, né? O primeiro setor, Dani, que entrou em crise foi o setor de serviço, o setor de turismo, né? O setor de eventos, e vai ser o último a sair, né? Temos o setor de eventos, por exemplo, está sendo coisas embrionárias, mas tipo shows, por exemplo, né? Não temos ainda grandes shows porque não pode ter aglomeração. Ou seja, esse setor sofreu bastante e é uma cadeia enorme, emprega muita gente, não é só ali o artista, mas em torno dele você emprega muita gente, né? A questão também, muita gente perdeu o emprego nessa pandemia, né? E foram forçados praticamente, né? Muitos colocaram o chamado do empreendedorismo por necessidade. E outros colocaram... Migraram mesmo de área, migraram, muita gente estava na área, migrou de área porque perdeu o emprego e precisava sobreviver. Essa área de alimentação, inclusive, cresceu muito. Bastante, né? Um mercado que você gosta também, o mercado pet também. Esse mercado foi um dos mercados que praticamente ele não sofreu porque as pessoas, inclusive, em casa, né? Sim. Ou seja, os animais, né? Acabou sendo uma terapia, né? Por esse confinamento, né? Então, quem gosta, né, dos animais e outros que passaram a gostar, passaram a ter isso aí como uma terapia. Eu conheço gente mesmo que os próprios psicólogos aconselharam a ter um animalzinho, né? Só abrindo aqui só um parênteses nessa nossa conversa, já que você trouxe esse assunto pet, o tema aqui é crescimento, tá? Gente do mercado pet, esse é o assunto que o Josenito está falando, mas só lembrando, gente, a pandemia vai passar, esses pets vão continuar nas nossas casas, então assim, é preciso a gente dar continuidade também ao mesmo tratamento, ao mesmo carinho, não é porque a gente vai voltar para uma rotina, para um corre-corre, que a gente não vai mais ficar dentro de casa, que a gente vai abandonar e deixar de cuidar, não, tá? Porque acontece muito isso. Às vezes você dá, na emoção, assim, né, no impulso, você, eu quero muito o cachorro, porque fulaninho tem, escrininho tem. Gente, aquilo ali vai ficar com a gente todos os dias. Isso. Por pelo menos 10 anos, porque por conta do crescimento PET, um dos pontos, né, de crescimento é plano de saúde PET, e isso tem aumentado muito a expectativa de vida dos animais de estimação. A gente está, só para contextualizar aí, que eu não podia deixar o programa de utilidade pública de dar esse alerta, até como amante de PET e como estudante veterinário também. Pois é, bacana, bem lembrado, né? Então foi usado, né? As pessoas que já tinham, bacana, então esse amor continua, né? Mas aquelas outras que foram até recomendadas, né, por conta da ansiedade, né? Mas, historicamente, Dani, você é melhor nesse assunto até do que eu, ou seja, quem passa a criar um animalzinho, ele cria amor, cria gosto e não quer mais largar, né? É uma coisa que é para sempre. Mas, enfim, não só esse mercado pet que a gente deu aqui como exemplo, outros mercados também cresceram, né? Tipo, os mercadinhos de bairro, a gente percebeu um crescimento e uma explosão desses mercadinhos de bairro, até porque as pessoas passaram a comprar, né, no local, para evitar os deslocamentos, né? A aglomeração mesmo, naqueles ambientes maiores. Isso acabou fortalecendo, né, a economia dos bairros, né? E agora
com os bares, com restaurantes, essa retomada, né, até de forma um pouco lenta, mantendo os cuidados sanitários, né, de distanciamento, né, que esse é um capítulo à parte. A gente acaba percebendo que em alguns lugares há uma certa aglomeração e não tem esse controle, né, que a gente espera. E aí você falou da variante Delta, há uma preocupação da gente, por quê? Primeiro, a gente precisa avançar na vacinação, né? Segundo os dados, com as 2 doses, ou dose única que já imuniza, nós temos pouco mais de 20% da população brasileira. Isso é muito pouco, Vamos avançar. Segundo, a gente não sabe, essa variante Delta ainda é uma incógnita, né? Citou os Estados Unidos, e é verdade, né? Eu li, ou seja, de cada 5 hospitais nos Estados Unidos, 1 já está com a UTI lotada. É preocupante isso, num país que tem hegemonia, né? E que tem uma vacinação muito melhor do que a nossa. Isso é preocupante. Então, aqui para nós é importante que a gente mantenha os nossos cuidados. A economia não pode parar, né? Até porque já fomos muito prejudicados com isso, tanto as pessoas, os trabalhadores, como também, principalmente, Dânia, o micro e pequeno empresário. Esse sofreu bastante. Por quê? Porque o capital do micro e pequeno empresário, aquele capital de giro, ele se sustenta praticamente 1 ou 2 meses. Então, você passar 6 meses, 1 ano parado... E ainda sem previsão, sem né? previsão, porque as coisas estão turvas ainda, exatamente. Né? O cenário está turvo economicamente falando. Nós estamos vendo ainda um momento de instabilidade, de crise, né? E nós temos várias crises no Brasil. Além da crise sanitária, a crise econômica, uma crise política, uma crise institucional. E isso gera um ambiente de desconfiança, porque para o empresário investir, é necessário que o ambiente ele seja um ambiente de confiança. As instituições funcionando, sólida, e que tenha esse ambiente favorável para que ele possa investir. Então, a gente percebe que o clima, como você falou, está nebuloso ainda, né, para esse investimento. Por quê? Só tem um remédio, Dânia, para sair da crise, é com investimento público e privado. O investimento público, muito tímido ainda, né? Nós temos mais tímido, deveria ser mais pujante. E o privado, como o ambiente ainda é de incerteza, não é? O empresário, né, logicamente, ele se retrai um pouco e está investindo, mas também de forma lenta. Então, a gente espera que essa situação, né, passe para quem tem um ambiente favorável e tanto o governo como também os empresários voltem a investir de forma forte, né, para que gere emprego, gere renda, gere impostos, para que isso retorne para a população. Então, veja que é tudo interligado, a economia é em cadeia. E, enquanto isso, as pessoas precisam fazer o dever de casa. Sim, a questão, sim. A gente já trouxe aqui esse tema, educação financeira. Isso. Precisava muito ser incentivada em todas as idades, né, em todas as instituições de ensino. Perfeito. Fazer o dever de casa, não evitar o supérfluo, porque assim, quando a gente assiste, gente, na TV, que a gente ouve assim, olha, o dólar, a cotação subiu, teve alta para não sei quanto, isso está distante de mim. Não, gente, não está. Está ali no combustível que chega para a gente, na farinha de trigo, que vai fazer o pão. Ou seja, quando você vai comprar o pão, perfeito, sabe aquela alta do dólar que você falou assim, isso aí eu não isso aí está longe de mim. Não, está no pãozinho que você compra ali, no pão de sal que você compra ali todos os dias. E é verdade isso. O impacto está no supermercado, na rotina. Então não tem como fugir. Você deu um exemplo bem bacana. Às vezes a pessoa pensa, sei lá, a cotação do dólar, eu não compro dólar, não invisto em dólar, nada disso, né? O que isso tem a ver comigo? Tem, né? A nossa farinha de trigo ela é importada, nós compramos em dólar, não é? A política de preços da Petrobras, né, está baseada no mercado internacional, ou seja, no preço do barril. Tem impacto nos combustíveis. Então, praticamente toda semana nós temos aumento de combustível, né, gasolina, diesel, gás de cozinha, né, altíssimo. E isso o impacto é direto, não só na dona de casa, como também para as empresas, porque um dos maiores custos, né, da produção é justamente o transporte. E mais ainda, Dânia, aquelas empresas que trabalham com alimento, né, restaurantes, bares, ou seja, encarece também a alimentação. Mais uma vez a cadeia. A cadeia, é tudo interligado. Então tem que ficar atento que, eu estou isolado, o que acontece lá não tem impacto? Tem impacto sim, nas famílias
e nas empresas. E você citou uma coisa muito importante, que é a questão, sempre eu bato aqui, que é o planejamento financeiro, né? Precisamos sempre organizar nossas finanças e a gente separar, tipo, alimentação, né? Tá uma regrinha para alimentação, tipo 30% do que a gente ganha para alimentação. E fazer um esforço, um exercício para que a gente gaste somente o que a gente está precisando. Até porque esses 30%, eles já vão com muito esforço, né? Porque Sim. esse poder de compra vem caindo. Tem estudos aí fáceis de acesso que compara mesmo o que você comprava com o valor X em 2019, o que você passou a comprar, o que você teve condições de comprar em 2020, agora em 2021. Você vê que a comparação é a quantidade menor de produtos no carrinho do supermercado. Então, quem causa isso? A inflação. Aumento de preço, a desvalorização da moeda, né? A inflação tem o aumento de preço, né? Aumenta o preço, diminui o valor da moeda, consequentemente você vai comprar menos com o mesmo dinheiro, né? Esse é o efeito, sendo bem prático, bem didático, para que as pessoas possam entender. Isso as pessoas sabem no dia a dia, né? Então você pega um valor que no ano passado você comprava uma certa quantidade e esse ano você compra outra, né? Então, alimentos básicos, né? Como o óleo de soja, né? A carne bovina, o frango. Foi o que mais teve aumento, né? Pois é. E aí você vai buscar na explicação, olha, a gente exporta muito, né? Nós somos grandes produtores de carne bovina, a gente exporta muito. A gente tem também para o consumo interno, mas está tudo relacionado a essa questão, as tarifas de exportação. Exatamente. Que estão voltadas para o dólar. Isso, então, exatamente. Então, veja o efeito... A alimentação desses animais. Sim, é o efeito em cadeia. Olha só, você com o dólar apreciado, né, e o real depreciado, desvalorizado, né, as nossas commodities, ou seja, o que são as commodities? São as nossas mercadorias no seu estado natural, tá? Então, carne de frango, a carne bovina, a carne suína, a soja, os grãos, né? O minério de ferro, ele fica mais barato. Então, como fica mais barato, fica mais atrativo para o mercado internacional. Então, nós estamos vendendo muito para o mercado internacional. Consequentemente, seja, a matéria-prima do óleo de soja é a soja. Então, com menos matéria-prima aqui, encarece a produção do nosso óleo de soja. Até porque a gente muitas vezes não beneficia, né? A gente vende natural, esse produto é beneficiado fora e a gente já compra num valor. Pois é, isso acontece com os combustíveis, está acontecendo isso, né? Então nós estamos comprando combustível, importando combustível, né? Mais caro. O que poderia, inclusive, utilizar mais a capacidade das nossas refinarias, que atualmente ela está com 70%. Então poderia mais usar nossas refinarias, refinar esse óleo aqui para ficar mais barato o nosso combustível. E com relação às causas, Dani, do preço desses constantes aumentos dos combustíveis, né, é justamente fruto da política de preços da Petrobras, que eu já falei aqui, baseada no mercado internacional, né, que poderia ser modificada, né? De que forma, né? Baseada nos custos de produção aqui no Brasil. Porque você tem uma variação em dólar, que é no mercado internacional, mas o nosso salário é em real. Olha que incoerência isso, né? Tem também outro componente, né, que se fala muito, que é a questão das tarifas, né? Ou seja, na composição do preço do combustível, nós temos uma carga tributária alta, né? Então também é necessário a gente reduzir essa tarifa. Só que nenhum governo, nem municipal, nem estadual, nem federal, ele quer perder receita. Então, requer, aí nesse caso, para resolver esse problema como um todo, uma reforma tributária mais ampla e mais profunda. Até porque esse momento, a justificativa nesse momento não seria o ideal por conta de todo esse tumulto que a economia está passando. Ou seria, né? Ou seria exatamente isso, o start, o gatilho necessário para dar esse start. O ambiente, né? O ambiente político, a gente tem que trabalhar para que... Porque, gostando ou não, a nossa vida depende da política, né? Nós vivemos num Estado democrático, né? E é necessário que haja as negociações para o bem comum, o bem da sociedade. Então, precisamos, né, ter projetos que venham realmente beneficiar a população como um todo. Nesse caso dos combustíveis, com essa alta dos preços,
você está beneficiando apenas os investidores da Petrobras. Nada contra, nada contra. Mas você tem que ter uma política de preço justa que não venha também ser danosa para a população como um todo. Até porque vai ter uma cadeia, né? As pessoas, isso aí vai começar a afetar a produção de carros. De tudo. Isso daqui a pouco, esse valor, cada vez que aumenta o combustível lá, que a pessoa reclama, porque eu fui abastecer, não é só ali que o valor está agregado, né? O valor já vem sendo agregado até o coentro, cebolinha, sabe? Tudo aquilo que a gente compra que vem fora, vem tudo. O transporte, né? Então, que é um custo altíssimo. Que aí a gente vai falar daqui a pouco, porque por questões dessa associação, dessa pandemia do coronavírus, a gente também acompanhou a suspensão de produção em muitos locais, né? Por conta de contaminação mesmo. Isso gerou uma demanda maior, e isso aumentou, isso aí a oferta menor, e isso aí eleva os preços. Mais uma vez vai cair no nosso bolso. A gente vai dar uma pausa, daqui a pouco eu volto com o nosso bate-papo aqui com o economista Josenito Oliveira.